pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e muita informação para te ajudar a cuidar da saúde do corpo, da mente e da alimentação de forma bem descomplicada. E tá chegando um momento super esperado por muita gente, né? Reunir a família no Natal e comer aquele prato feito pela mãe, pela avó, pela tia. E para falar com a gente sobre os erros e os acertos dessa noite sempre memorável, estão comigo hoje a nutricionista Lara Natassi e a Alexandra Loras, que é francesa, jornalista, apresentadora de televisão e ex-consuleza. Bem-vindas, meninas, tudo bom? Tudo bem, Mari? Obrigada. Alexandra, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar com vocês. A gente também. Alexandra, você mora em São Paulo aqui já faz um tempo, né? 9 anos, mas você já morou em 8 países diferentes. Eu imagino que você tenha vivido muitas ceias de Natal completamente distintas uma das outras, né? A sua infância e a sua adolescência foram na França. Conta pra gente, assim, como foram essas comemorações? O que teve de diferente de comida, assim? O que você gostava mais? Não, com certeza, o fato de ter morado em 8 países me faz observar como o interculturalismo, as diferenças dentro de Natal na Alemanha, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, tem coisas similares, como a troca de presentes, de cartões, a própria ceia de Natal, que é bem diferente, mas temos sempre uma narrativa no entorno das músicas natalinas, da festa na igreja. A maior parte das famílias brasileiras faz é aquele velho e tradicional, cada um traz o seu. E cada um faz a sua especialidade, né? Só que daí na hora que você vê aquela mesa colocada, assim, com cada um trouxe o seu, você olha pra tudo e fala, nossa, mas esse purê da minha tia, nossa, mas essa torta da minha avó, nossa, mas aquilo ali da minha cunhada. E aí você quer comer de tudo um pouco. Como é que faz pra não perder o controle nessa hora? Bom, a primeira coisa é tentar comer devagar, né? Primeiro relaxar antes de comer, né? Confraternizar com a família, agradecer, né, pela ceia, pela comida que a gente tem na mesa e comendo devagar. Começar escolhendo, né, o que você gosta e fazer como a gente faz nos buffets. Antes de começar a pegar de tudo um pouco, né, um pouco de tudo que você não odeia, né, para não deixar aquele prato enorme, escolher mesmo, olhar tudo que tem, né, e ver o que você está mais tentado a comer na hora. E tentar ir escolhendo um pouco de cada tipo de nutriente. Então, uma fonte de proteínas, e aí a gente vai ver, normalmente tem peru, tem o tender, tem o lombo, Chester. tem outras, tem vários tipos de carne. Então vamos ver qual que você gosta mais ou pegar um pedacinho pequeno de cada, né? Ou de 2, 3 que você goste mais, mas sempre pensando em colocar um quarto do prato de proteína. E aí escolher uma fonte de carboidrato, né? Que vai ser a torta, ou a farofa, ou o arroz, ou o cuscuz, depende do que tiver aí disponível na mesa. Também, se for escolher mais do que um, respeitar mais ou menos o outro 1/4 do prato. E não deixar o vegetal de lado, porque às vezes a gente deixa de lado, né, na hora da ceia. Já comi salada o ano inteiro, hoje não, né? Não precisa comer exageradamente, mas não precisa deixar de colocar no prato, né? Pode ser uma opção também. E lembrar que aquela comida vai estar lá depois também, vai estar lá na próxima refeição. Normalmente sobra, a gente pode congelar. Então não precisa comer tudo ao mesmo tempo para depois passar mal, porque tem gente que passa mal depois de comer também, né? Então vamos devagar. Lembrando que a gente não precisa restringir, mas exagerar não vai ser a boa opção, né? Os franceses são mais sábios nisso, né, Alexandre? Eu acho que vocês já têm isso culturalmente, até pela própria cultura gastronômica da França, né? Alguma vez você já passou do limite, exagerou e passou mal de comer, não? Então, já me aconteceu ultrapassar do chocolate, mas quando era mais assim na adolescência. Hoje eu tento assim justamente seguir essa coisa de comer proteína, mas tento iniciar com uma grande salada para justamente já não comer tanto, mas eu gosto de me servir um pouco de tudo. E claro que eu me deixo exagerar um pouco nesse momento de Natal, que é para celebrar, para curtir. E teremos todo janeiro para nos cadastrar numa academia com as boas resoluções do início do ano, achando que vamos perder essa gordurinha. Mas é engraçado, porque no Brasil, como é o verão, vocês têm justamente essa rigidez de ter que se preparar o corpo para ir na praia. E nós, na Europa, como faz um frio,
É sempre bom pegar uma gordurinha para poder ir esquiar e ter menos frio. Essa estratégia que muita gente usa, Lara, de ficar sem comer durante o dia para poder extravasar total na comilança da noite, é válida? Pode ser um tiro no pé, viu, Mari? Vou te explicar por quê. Não, são vários motivos. Primeiro, se a gente fica sem comer por muito tempo, muitas vezes a fome na próxima refeição é muito grande e fica difícil de controlar as quantidades e o ritmo da refeição quando a gente está com muita fome. Então a gente come mais rápido e a gente come mais quantidade. Então, o ficar sem comer pode ser ruim nesse sentido. Outra coisa que acontece é que o nosso corpo, ele se defende, né? Ele tem essa tendência a poupar energia. Então, se você fica sem comer, ele vai gastar menos energia. Agora, você imagina essa situação. Eu fico sem comer, com mais fome, gastando menos energia. Quando eu chego na ceia, ou em alguma refeição, né, que eu poupei para comer, eu vou comer muita quantidade gastando pouco. Então isso pode ser muito ruim, isso pode ser ruim para minha digestão, né, porque você teve o organismo repousando durante o dia inteiro e aí vou sobrecarregar minha digestão, vou ficar com sono, posso ter má digestão. Isso pode ser ruim também porque eu posso comer o dobro de calorias que eu comeria se eu tivesse bem regrada durante o dia. Então isso pode ser muito ruim. O ideal é a gente realmente tentar ter a alimentação equilibrada. É ruim também se a gente come muito durante o dia e come à noite. Então a dica é fazer um café da manhã equilibrado. Então comer uma fruta, uma fonte de carboidrato, pode ser uma aveia, uma granola, um pão, uma torrada e complementar com uma fonte de proteína. Sem exageros, mas bem alimentado. A proteína pode ser um iogurte, um queijo. Para quem não consome alimentos de origem animal, pode ser uma pasta de tofu, de grão de bico, uma bebida de soja ou de algum outro grão. E aí fazer um almoço que seja equilibrado, né? O almoço pode ser metade do prato com salada, legume e verdura, e a outra metade divide entre o carboidrato, pode ser um arroz, uma batata, um macarrão, e a outra um quarto do prato com a proteína, né? E aí, se for fazer um lanche à tarde, fazer um lanche parecido com o café da manhã. E durante a preparativo para a ceia, porque às vezes a gente vai comer tarde, a gente pode optar por algumas coisas mais leves. Então, legumes, esses palitinhos de legumes com creme de ricota que fica gostoso, fica apresentável, um aperitivo. Ou mesmo as frutas secas que estão na época, se não tiverem muito caras, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil tá complicado, né? Mas uma quantidade controlada, pequena, né? Pode ser também uma entradinha aí para essa ceia ser normal, assim, né? Sem muito exagero, mas sem restrição também. E ter na cabeça, né, gente, que também o exagero, né, pequenininho na ceia de Natal, não vai fazer ninguém ter menos saúde só por causa desse dia, né? Dá para compensar fazendo isso que a Lara falou, né? Ter uma alimentação balanceada ao longo do dia, ao longo das próximas semanas, né? Para o ano inteiro ficar bem e não só pensar, né? A comida não vai acabar, que é o que você falou, né? Exato. E outra coisa interessante é que, assim, o que se fala muito é que o que engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, né? E sim, entrou Ano Novo e o próximo Natal. É claro que a gente não vai exagerar nessa época, mas não é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Ô, Alessandra, me conta uma coisa, que horas que costuma ser a sua refeição de ceia? Porque tem gente que não consegue esperar, né? E tem gente que faz questão de comer só meia-noite. Como é que você faz na sua casa? Então, na nossa casa, com as crianças, decidimos, assim, na minha família, se abre os presentes o dia seguinte. Na família do meu esposo, abrimos os presentes à noite. Bom, claro, com os pequenininhos que já não acreditam mais. E então, em função disso, acontecer no entorno das 8, começamos a abrir os presentes, tomamos um aperitivo com muitos petits fours, champanhe, etc. E depois vamos nos sentar, escutando os cantos natalinos, etc. E à meia-noite vamos para a igreja, escutar a missa de meia-noite. Então, é assim que celebramos. Eu gostei muito do que ela falou das crianças, porque para mim, por exemplo, ter filho pequeno é uma super desculpa para jantar mais cedo. Não, as crianças não aguentam, mas na verdade eu não aguento esperar meia-noite para comer, assim. Eu fico de mau humor se eu tenho que esperar para jantar meia-noite. E assim, eu durmo cedo o ano todo. Então eu já começo a ficar com muito sono também perto dessa hora. E, apesar, né, de que, óbvio, tá mais gente, a gente tem a questão da família, da festa, da comemoração. Assim, se eu não estiver bem alimentada, eu já vou estar caindo de sono por aí. Mas assim, tem gente que come tarde mesmo, no dia a dia, e que come mais tarde ainda na noite de Natal. Tem problema comer tão tarde assim?
E tem gente que logo depois dorme também, né? Esse que é o problema, né? Quando a gente come muita quantidade ou come alimentos diferentes e vai dormir, pode ser que essa digestão fique prejudicada. E o sono também, né? Isso é o pior. E além disso, o que a gente pode reparar é que muita gente vai beliscando até a hora do jantar, quando ele é mais tarde, né? Então acaba comendo muito mais porque tá com fome, porque a gente está acostumado a comer um pouco mais cedo normalmente, mesmo aquelas pessoas que comem mais tarde, né, vão jantar 9, 10 horas da noite, daí para meia-noite é muito tempo. Muito. E aí a gente ficando com fome, a gente vai beliscando. Então vai comendo mais, né, beliscando, e às vezes os aperitivos que tem não são tão leves assim, e depois tem a ceia, que a pessoa quer comer de tudo que tem na ceia também. Então, não, às vezes a ceia fica exposta, a pessoa come a ceia 2 vezes, né? É verdade, isso pode acontecer também. Então é só regrar isso. Se for o caso, jantar um pouco mais cedo e deixar para comer uma fruta ou alguma coisa depois, né, que vai ser a refeição mais perto da hora de dormir. Isso pode ajudar um pouquinho, né? E não necessariamente ter que jantar meia-noite. A gente pode jantar antes e pode, à meia-noite, celebrar, trocar os presentes, se for o caso, ou fazer uma oração, alguma coisa assim, né? Agora, sempre tem também, né? Em toda família tem aquela pessoa que fala assim, não, experimenta, eu fiz com tanto carinho, né? E aí você fica com aquela, ai, sem graça, você não quer mais, você fala, nossa, vou comer só um pedacinho, vai para agradar. Tem isso na sua casa, Alexandra? Claro, em todas as casas. E agora vai ser ainda pior, porque vou passar meu Natal na África, na minha família, na Gâmbia. E lá se celebra a seu Kwanzaa. E lá, os padrões dentro da aldeia do meu pai é comer, é agradecer a pessoa que te recebe. Então, não dá para ficar nos mesmos... Eles me acham muito magra, porque as mulheres realmente precisam ser cheinhas, sabe? São outros padrões de beleza. Porque quando eles me olham, eles falam, gente, você arnham, você precisa comer mais. E faz 15 anos que não fui para lá. E estou indo passar minhas férias de Natal por lá, na Gâmbia. Já se preparando, né, para essas situações. Tem algum jeito, claro que cada país é uma cultura diferente, mas aqui no Brasil tem algum jeito da gente dizer não, bonitinho, assim, sem desagradar ninguém, sem causar mais um conflito familiar que já é tão comum nessa época do ano. Não, aí vai brigar também porque recusou a comida. É complicado isso, né? Porque a gente tem muito da aceitação mesmo, né? E da pessoa manifestar que vai aceitar o que a outra está oferecendo como gratidão mesmo, né? Mas o que eu costumo orientar para os meus pacientes, eu costumo fazer também, né? Porque não tem jeito, né? Não dá para agradar todo mundo. É dizer que você vai experimentar um pedaço depois, né? Pode ser. Você tá com vontade? Primeiro, você tá com vontade de comer? Ótimo. Experimenta um pedaço pequeno, né? Então, vou experimentar um pedaço pequeno, porque eu também vou experimentar outras coisas. Agora, se você não tá com vontade de comer, a situação melhor é falar, olha, eu vou comer depois, né? Eu vou guardar para depois, ou eu vou levar um pedacinho para depois, né? Ou dividir com o filho, com o marido, com alguém mais, também pode ser uma ideia, né? Eu gostei dessa ideia de guardar para depois. E dá para dizer assim, nossa, parece tão bom. Mas eu tô agora sem vontade, né? Ou sem tanta vontade assim. Eu quero estar num momento de muita vontade para apreciar de fato, né? Tô satisfeito, depois eu quero experimentar, porque parece muito apetitoso, né? Porque a gente tem que pensar, né? Vamos pensar no que o nosso corpo diz antes de qualquer coisa, né? Então não dá pra gente se desagradar para agradar o outro também, né? A nossa saúde, o nosso corpo, então vamos pensar nisso. E aí arrumar uma desculpa que seja interessante. Aí a gente pode fazer alguns treinamentos, sabe? Algumas dramatizações. Eu costumo fazer isso no consultório até com os pacientes. Então vamos dramatizar. O que você vai fazer se eu for essa pessoa que estou te oferecendo? Qual a resposta que você vai dar, né? E a gente vai treinando. Sabe qual é a minha estratégia para não me sentir desagradada no Natal? Eu sempre faço a salada, que pouca gente come, então sobra mais, mas eu sempre faço o doce, que todo mundo quer, então aí pelo menos uma parte do que eu fiz é altamente aproveitado, né? Na tua casa sobra salada, Alexandra, não? Sobra sempre salada, mas sobra um pouco de tudo, a verdade, porque realmente é um momento onde vamos exagerando, hein? Faz parte da forma de montar o buffet, de montar essa celebração. Então, sabemos que vamos repetir um pouco dessa comida os próximos dias. E tudo bem, porque é realmente uma delícia poder ficar nessa frequência do momento natalino para vários dias. E você prefere doce ou salgado? Qual é o seu paladar preferido? Olha,
Olha, eu adoro o salgado, mas os doces brasileiros me encantam tanto. O sorvete de queijo com aquela marmelada de goiaba. Oh my God, isso não existe em outros lugares do mundo. E é tão especial. Então tem tanta... Sei que aqui vocês têm coisas na tradição, que é também comer bacalhau, panetone, que isso nunca vi. A panetone na Itália eu vi o bacalhau no Portugal, mas no Brasil, por ser justamente um lugar de tanta miscigenação, é bem interessante também olhar pela diversidade, a oferta de tantas coisas para enaltecer o paladar, porque realmente vocês têm todo o encontro da cultura libanesa, japonesa, afrodescendente, italiana, espanhola, portuguesa. Então, é um exagero. Vocês sabem disso? Juntou tudo junto e misturado, né? Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Queijo com goiabada, rabanada, né? O bacalhau que a Alexandra falou. Né? Tem muita coisa boa mesmo, né? Como é que faz? Guarda um espaço para sobremesa? A estratégia é essa? Comer menos do sal? Para quem gosta muito e não dispensa o doce. A gente tem uma regulação diferente para sobremesa, né? No nosso corpo. Já comi muito, mas a gente consegue lá... comer um pouquinho, nossa, né? É importante deixar um espacinho sim, até pra gente não passar mal, pra digestão ser ok, né? Mas pequenas porções. Quando a Alexandra falou sobre os franceses, né? Eu acho bem interessante, porque as porções são pequenas, são menores do que aqui. Então a gente consegue comer de tudo e sem exagero, né? Então tentar tomar cuidado com o tamanho da porção que a gente faz, né, dos alimentos que a gente coloca no prato, mesmo da sobremesa. A gente pode comer uma quantidade menor e ficar satisfeito se a gente comer devagar, se a gente respeitar o nosso ritmo do nosso corpo. Então é exatamente isso. E guardar a comida para o dia seguinte, né? Não desperdiçar, isso é importante, isso é sustentável, inclusive, né? Importante a gente guardar ou congelar. Congelar é uma outra opção também, a gente pode fazer isso, inclusive o doce. Então eu quero comer esse doce, eu gostei desse doce, eu não preciso comer 2 pedaços, eu posso comer um pedaço pequeno e congelar para comer no dia seguinte ou para comer em outra ocasião, né? Isso pode ser interessante. Tem alguns pratos que ficam até melhores no dia seguinte, né? É verdade. Tem alguns que não, mas tem outros que falam, nossa, dia seguinte, né? Agora, quando passa mal, é pela mistura de um monte de coisa, por essa dificuldade de escolher, quero tudo agora, tudo junto, ou é porque a gente come demais? Pode ser por um monte de fatores, né? Por comer rápido, por tomar bebida alcoólica junto, ou por tomar muito líquido junto com a refeição, líquido gasoso também, por comer muita quantidade, por comer muita gordura, né? Que é um alimento que vai ser um pouco mais lento para ser digerido, né? E que dá um pouco mais de trabalho para o nosso corpo, né? A proteína também dá mais trabalho para ser digerida. Então, a associação de tudo isso junto, né? E junto com bebida alcoólica, pode fazer com que a gente tenha problemas digestivos aí, né? E que demore, essa digestão demore, que seja mais lenta, que a gente tenha dor, que tenha gases. E é por isso que a gente tem que mastigar bem e tomar cuidado com o tamanho das porções. E tem gente que come tanto que fica com sono. A gente pode ficar com sono de comer demais? Isso é lenda urbana ou é real? Pode, é muito comum. E é muito comum para as pessoas no dia a dia ficarem com sono. Aquelas pessoas que ficam muito tempo sem comer de manhã e vão almoçar uma feijoada ou alguma coisa mais pesada, podem ter sono sim também, né? E durante a noite também, durante a ceia de Natal, isso pode acontecer, porque o nosso organismo fica mais lento, né? Então a gente vai concentrar toda a energia do nosso corpo para conseguir digerir o alimento, né? E a gente vai ficar mais lento mesmo, a gente vai ficar menos produtivo, né? Não é uma hora em que a gente vai produzir à noite, né, na ceia de Natal, mas a gente pode ter dificuldade para se manter acordado. Comer demais e ficar com sono. Quem explica pra gente é a Gabriela Ingrid. Conta tudinho no Sem Frescura, vamos ver. Quem nunca ficou com um baita sono depois de comer? Isso é algo bastante comum, especialmente quando a gente se depara com situações como aquele almoço caprichado de domingo ou ainda durante as comuns reuniões de final de ano. Se em algum momento você ficou preocupado por ter essa reação, eu trago boas notícias. De maneira geral, isso é algo totalmente normal. Essa sonolência rola por uma série de fatores e tem muito a ver com o que você consumiu. Quanto mais pesados forem os alimentos ou quanto maior o seu índice glicêmico, maior a tendência de eles nos causarem aquele pico de sono. Tem até um nome técnico para isso, sonolência pós-prandial. 2 causas se destacam. A primeira é uma alteração do fluxo sanguíneo do corpo, que passa a se concentrar mais na digestão e menos no cérebro. Isso provoca sonolência, fraqueza e certa letargia. Já quando consumimos alimentos com maior índice glicêmico, como um prato de macarrão ou arroz branco, há uma produção maior de insulina.
um hormônio responsável por promover a entrada de glicose nas células e que, em grande quantidade no corpo, causa sensação de moleza e cansaço. A boa notícia aqui é que não há qualquer contraindicação a uma sonequinha depois do almoço. Isso, inclusive, é um hábito cultural em alguns países, como a Espanha. Inveja. Mas é preciso ter atenção com alguns detalhes. O primeiro deles é a duração desse cochilo. Por mais que você tenha vontade de ficar dormindo a tarde toda, o recomendado é que essa soneca seja de, no máximo, 30 a 40 minutos. Os efeitos desse descanso variam de pessoa para pessoa, mas tem estudos que apontam resultados positivos, como melhor memória, humor, menos ansiedade e menor risco de infarto. Agora, se você exagerou no prato, está com muito sono depois de comer, mas sente um estufamento na sua barriga, aí o melhor a se fazer é permanecer acordado. Dormir nessa situação pode ser a deixa para você ter problemas como refluxo. Fora que se a pessoa consumiu algum alimento que provoque gases ou que tenha algum tipo de intolerância, é bem provável que deitar aumente esse mal-estar. O melhor a se fazer nesse caso é ficar um tempo sentado ou dar uma caminhadinha leve. Mas e quando a gente come à noite? Bom, considerando refeições noturnas, é preciso ter um cuidado adicional. Como o sono noturno é o nosso principal, qualquer alimento que provoque reações no sistema nervoso central pode afetá-lo. É o caso de bebidas ricas em estimulantes, como a cafeína, e também bebidas alcoólicas. Alimentos muito pesados também tendem a causar problemas, uma vez que a sensação de desconforto tende a atrapalhar que a gente relaxe na hora de dormir. Caso você consuma bebidas do tipo ou capriche no seu jantar, espere um tempinho antes de você se deitar. Pois é, né? O sono pode chegar com tudo depois de comer, então é bom tomar cuidado para não perder o final da festa, as conversas boas que ainda podem rolar, aquele presente que você tanto esperava, né? Verdade. Agora, além de toda essa comilança do Natal, Lara, tem gente que ainda leva o que sobrou para casa para a semana inteira. A gente falou aqui de guardar, de reutilizar e tudo isso, mas tem que tomar cuidado também para essa comida não estragar, né? Tem uns cuidados aí para serem tomados, né? Às vezes a gente prepara a ceia cedo, deixa ela exposta porque quer fazer aquela mesa bonita e pode ter um risco de contaminação também, né? Pode sim, é muito importante pensar nisso. Normalmente, os alimentos podem ficar em temperatura ambiente por até 3 horas, de preferência menos, né? Quando preparados, principalmente se eles tiverem algum molho ou tiverem sido cozidos antes, sabe? Então é importante a gente evitar deixar exposto por muito tempo, né? Maionese, ovo, tudo isso pode ser complicado. Molho branco ou molho, alguma coisa que tenha leite também, né? Então, de preferência, deixar na geladeira e aí só servir na hora em que as pessoas forem comer. E depois que tiver acabado, voltar para a geladeira ou se for congelar imediatamente também, né? Porque a gente evita contaminação. Sempre pode acontecer, não tem jeito, né? A gente não tem como ter todos os cuidados necessários de deixar utensílios separados para tudo, não deixar um alimento chegar perto do outro. Acontece, mas a gente vai minimizar bastante os riscos se a gente fizer dessa forma. Pouca exposição e aí, se possível, congelar ou levar para a geladeira logo em seguida. Eu acho que a Alexandra queria falar alguma coisinha sobre isso, né? Quer comentar? Sim, acho que também podemos, nesse momento de transformação, de mudança radical com a pandemia, o quanto temos olhado por dentro nossos velhos hábitos. Uma coisa que eu costumo fazer e que virou como um ritual na nossa família é também usar todos os Tupperwares e compramos também caixinhas e preencher algumas e ir lá na rua, estar também ao serviço do outro, porque o que a ceia de Natal, o que a história de Jesus Cristo, o que vem nos ensinando a Bíblia, é também poder compartilhar, estar ao serviço do outro. Então, ter uma atividade onde podemos também deixar fluir nossa generosidade e nossa conexão humana com os outros que não têm, talvez, a mesma oportunidade, pode ser também algum ritual interessante para fomentar valores para nossos filhos, para nossa família, um momento onde vamos nos aproximar de outras realidades. E claro, outra dica que é, para não ficar com a ressaca pesada, é alterar um copo de água
um copo de vinho para conseguir assim não ficar na cama no dia seguinte. Maravilhosas essas duas dicas. Já vamos entrar aqui no papo do álcool, né? Mas isso que ela falou de compartilhar o que sobra da ceia, absolutamente fundamental, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aqui no país, né? Sempre foi, mas agora mais do que nunca, né? Super importante, né? A gente tem que compartilhar mesmo. Isso vai ajudar, inclusive, na sustentabilidade do planeta, né? Para a gente evitar o desperdício de alimentos. Então, compartilhar com as outras pessoas. E lembrar também do porteiro do prédio, do faxineiro, né? Que está lá, às vezes, trabalhando na noite de Natal, né? E que talvez não tenha previsto a sua refeição também. Não, que não tenha tido tempo de preparar, nem dinheiro, muitas vezes, para preparar, né? Que essa é a realidade que a gente está vivendo. Agora, a Alexandra falou do álcool, né? E aí a gente tá falando de comida até agora, mas tem, né? Sem dúvida nenhuma, é uma noite que as pessoas extrapolam pra caramba na bebida também. E ela deu uma dica preciosa, né? Sim. De uma taça de vinho, uma taça de água, pra compensar, né? Para diminuir a ressaca também, né? Exato, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai matar a nossa sede com a bebida alcoólica, né? Que é uma época que no Brasil é quente, né? E a gente quer tomar alguma coisa. Só que a gente esquece da água, ou do suco, ou da água de coco, que a gente pode utilizar para alternar mesmo, né? Importante, com isso a gente consegue minimizar a ressaca e diminuir o volume do que a gente bebe. Porque se a gente bebe para matar a sede, a gente vai beber muito mais quantidade. Então a gente diminui o volume quando a gente toma água junto. Outra coisa importante é tentar não beber quando a gente estiver de estômago vazio. Então sempre pensar em alguns petiscos e aí tentar os petiscos sejam mais leves, né? Porque senão a gente vai abrir o apetite também com a bebida alcoólica e a gente vai acabar exagerando na quantidade e no tipo de alimento. Então, pensar nos leguminhos cortadinhos, por exemplo, fazer palitinhos de tomate cereja com mussarela de búfalo, por exemplo, ou com queijo branco, ou com o que tiver em casa, né? Pepino, cenoura, no creme de ricota, no queijo cottage pode ser uma boa opção também, né? As nuts também, nozes, castanhas, amêndoas. Com isso a gente consegue minimizar o estrago que a ressaca pode fazer. E beber devagar também. Como a gente tem que comer devagar, vamos beber devagar, não precisa virar o copo, né? Então vamos dar um golinho, aí vamos conversar, vamos fazer outras coisas, vamos comer alguma coisinha, vamos tomar um golão de água. Até falo, olha, uma taça de vinho, 2, 3 copos de água, né? Porque assim a gente se hidrata bem e o estrago não vai ser tão grande. Se você tivesse que escolher uma entre as bebidas, Alexandra, qual é a sua preferida? Você falou do vinho, você falou do champanhe, o que você gosta mais? É a caipirinha com pinga. Nós franceses somos apaixonados pelas caipirinhas brasileiras e é interessante porque para vocês é uma bebida da praia, mas para nós é a bebida nacional brasileira. Então eu vim no Brasil como consuleza da França para promover vinhos franceses, champanhe, mas não, em todas as minhas festas sempre bebo caipirinhas nacional. Do ponto de vista de quem está querendo ainda manter o peso ou emagrecer, tem alguma bebida que é a mais vilã dessa história ou não? O vilão é a quantidade mesmo, sabe? Esse é o grande problema. Então, aquelas bebidas em que você coloca outras coisas junto. Por que o gin tônica é tão famoso? Não é porque o gin tem menos calorias do que o uísque ou do que a vodka. É basicamente a mesma coisa, só que você dilui ele num copão com gelo, com a tônica, com outras coisas. Então, essa bebida dura mais tempo do que uma dosezinha de vodka, uma dose de uísque ou um shot de tequila, que está muito famoso nos adolescentes hoje em dia. Então, se a gente tiver uma bebida maior, a gente vai demorar mais tempo para tomar. Então, essa é a grande diferença. A taça de vinho tem em torno de 150 calorias, né? Mais ou menos a mesma quantidade do que uma dose de um destilado também. Então, não tem muita variação, só que a gente toma mais rápido. Cerveja é a mesma coisa, né? Uma latinha de cerveja tem mais ou menos esse mesmo valor calórico, só que no calor, no Brasil, é muito fácil tomar 6 latinhas de cerveja, na mesma quantidade de tempo em que você tomaria um drink, uma caipirinha um pouquinho maior, que vai o suco junto, que vai o gelo, ou então um gin tônica, por exemplo, ou alguma outra coisa. Então, é a quantidade que vai fazer diferença nesse caso, né? Tanto para quem quer controlar o peso, quanto para quem não quer ficar de ressaca e nem quer ficar bêbado, né? Pois é, então, essa história da ressaca, porque tem comemoração dia 24, comemoração dia 25. Como é que faz para não ficar de ressaca no dia 25 e também no dia 1º? Que é porque ninguém quer começar o ano de ressaca, de jeito nenhum, né? Então, comer junto, né? Não beber de estômago vazio, tomar bastante líquido junto e não exagerar na quantidade. Não existe valor de quantidade estipulado
no Brasil ainda. Existem alguns valores, algumas quantidades que são estipuladas por associações americanas ou internacionais. Mas a recomendação é que uma mulher não passe de uma dose, que o homem não passe de 2 doses. Pode ser por aí, ou talvez um pouquinho mais, porque é uma festa um pouco mais que vai durar um pouco mais de tempo, que a gente vai celebrar um pouco mais, mas não muito mais do que isso. E lembrar também, né, Alexandra, nesse momento que a gente está vivendo, que o álcool dá uma liberada geral, a gente ainda está na pandemia, né? Beber, não dirija. Tem mais alguma dica que você quer dar? Celebrar, estar justamente no momento onde, depois de 2 anos de confinamento, desse momento transitório, eu acho que precisamos hoje celebrar. Nós estamos num momento privilegiado de poder reconectar, de estar juntos e de celebrar o amor e a narrativa de Jesus Cristo. Fortalecer os vínculos a partir do amor, né? Essa dica acho que é fundamental mesmo, aproveitar para comemorar, como a Alexandra disse. Obrigada, Alexandra, pelas dicas, pelo papo delicioso. Obrigada, Lara, pela participação aqui. E todo mundo, Feliz Natal, aproveita a ceia e até a próxima. Uau!